Boa tarde. Hoje é com especial orgulho que lhe dou as boas-vindas às Cision Talks. Em cision.pt/covid-19, a Cision continua a disponibilizar gratuitamente recursos para a comunicação sobre a pandemia. Também de forma gratuita, temos vindo a contar consigo semanalmente para conversas sobre exemplos de comunicação de sucesso em tempos de incerteza, com grandes nomes de marcas e empresas nacionais. E hoje, pela oitava e última vez, aqui nas Cision Talks, vamos divulgar as respostas de mais uma marca perante a Covid-19. É a nossa convidada, a diretora de Marketing e Comunicação da SEAT Portugal. Teresa Lameiras, muito boa tarde. Olá, boa tarde a si e a todos aqueles que estão aqui a assistir. Obrigada pela vossa presença também. Obrigada, dou também as boas-vindas a quem nos acompanha no Facebook da Cision. Obrigada por estar connosco e pelo seu feedback. Para quem está aqui no Zoom, já sabe, pode colocar as suas questões na janela Q&A. Eu recordo que a participação aqui nas Cision Talks foi sempre crescente e hoje ainda estamos a contar consigo. Teresa, a SEAT Portugal anunciou a cedência de 10 viaturas à Cruz Vermelha Portuguesa, desenvolveu um ventilador de emergência com base num motor do limpa-parabrisas e está a equipar a rede de oficinas com serviços de limpeza gratuitos para os seus clientes com máquinas de ozono. Quais são as expectativas e qual o balanço das iniciativas propostas pela SEAT no âmbito da pandemia? Além disso, nós ainda fizemos máscaras na fábrica de Martorell. As expectativas são aquelas que foram decorrendo dia a dia da implementação destes projetos e do consequente serviço que se prestou à comunidade. Eu acho que esse é o principal balanço que nós, enquanto marcas, com responsabilidade social, temos que fazer, sendo ele naturalmente positivo, porque temos esta responsabilidade, este empenho, esta necessidade de nos sabermos reinventar em momentos de grande surpresa e de grande dificuldade, como aconteceu aqui. Em Martorell trabalham cerca de 14 mil e tal pessoas, quase 15 mil pessoas. A fábrica teve que fechar, mas a capacidade dos próprios profissionais de encontrarem soluções para responderem a uma situação tão difícil resultou nesta resposta de duas soluções, sejam o ventilador, cuja regulamentação é muito mais complexa, e depois também as máscaras. A nível local, nós também achámos que devíamos colaborar e recorremos a uma entidade que congrega muitos pedidos, que é a Cruz Vermelha Portuguesa, e que ela também é um polo de distribuição de recursos, de oferta, etc. E o que nós fizemos foi realmente disponibilizar, e ainda lá estão, há quase 2 meses, automóveis, cerca de 10 automóveis, que pudessem fazer os serviços que eles necessitavam de entregas ao domicílio, de transporte de profissionais para zonas mais longínquas, e é inacreditável, porque ao fim do mês, quando fizemos um balanço e resolvemos prorrogar este empréstimo, porque as situações continuavam a ser urgentes, verificámos que há zonas do nosso país, isto às vezes escapa-nos, em que no mês os automóveis tiveram que fazer quase 5 mil quilómetros para suco, que é bastante. É preciso ver que muitas pessoas num ano fazem 10, não é? Mas ali no mês fizeram 5 para precisamente percorrerem diversas zonas. Eu estou-me a lembrar daquela zona do Algarve, em que tem que fazer muitos e muitos quilómetros para poder socorrer quem mais precisa. E as instituições, não só a Cruz Vermelha, mas todos aqueles a quem a Cruz Vermelha dá suporte, que é isso que aqui aconteceu e que identifica como situações credíveis e dignas de apoio, que merecem esse apoio, realmente têm inúmeras necessidades, é inacreditável, e os recursos são realmente muito parcos quando a necessidade é imensa. E nós sabemos que em Portugal, entre aquilo que é conhecido e aquilo que ainda é escondido, não diria pobreza envergonhada, porque pode ser um termo demasiado forte, mas necessidades reais que existem de pessoas que aparentemente não teriam uma necessidade tão premente, é realmente algo muito preocupante e que exige uma resposta de todos nós, também empresas com responsabilidade social, que mesmo a viver momentos bastante difíceis, porque as vendas pararam, porque a fábrica fechou, sabem. E eu acho que isso é o orgulho que nós temos em trabalhar nestas empresas, sabem também olhar para o lado e preocupar-se com os outros.
E perceber o papel que podiam ter, não é? Porque às vezes estamos confinados e esquecemos da importância da mobilidade e Exatamente, até te ajudou neste aspecto. Já tocou exato. aqui um aspecto de uma questão que eu lhe ia colocar, que é o impacto da Covid-19. Aliás, a SEAT alcançou em 2019 os melhores resultados da sua história e Uhum, por isso os parabéns. muito obrigada. E eu estava-lhe a perguntar qual foi o impacto da Covid-19 no negócio, já nos explicou que tiveram que parar, não é, a atividade, e sobretudo, e tendo em conta o interesse destas conversas, quais as principais alterações na estratégia de comunicação, nomeadamente em Portugal? Em relação ao desempenho da marca, é preciso dizer que, se considerarmos os dados de abril, que são os últimos que temos fechados no setor automóvel, a indústria caiu 87%. E a indústria, no year to date até agora, caiu, no mês, perdão, caiu 87% e no year to date, portanto, até agora caiu 40%. No nosso caso da SEAT, nós caímos só caímos 30%, mas é uma queda grande, continuamos no top 7, portanto estamos bem, somos a marca que mais vende do grupo Volkswagen em Portugal e temos um market share de 5,4, comparando com o ano passado em que tínhamos 4,6, portanto, apesar desta grande queda e no contexto, a nossa marca conseguiu ter uma performance aceitável, mas dentro do mal, não é? Porque é uma Sim, situação mas as muito marcas agora penalizante têm para que o ler os seus setor. números num contexto, não é? Exato, mas nós conseguimos, apesar dos concessionários estarem fechados, das oficinas estarem em meio gás, nós conseguimos também reinventar-nos em algumas soluções e criámos uma campanha que foi o SEAT Retail, que conseguimos pôr em plataformas digitais e que se concretizou em vendas, com taxas de conversão bastante interessantes, porque era uma plataforma que nós daqui ainda não tínhamos testado, mas temos uma taxa de conversão interessante e muitos contactos que estamos ainda a trabalhar, e conseguimos também explorar, como todos, a questão do teletrabalho. E no caso da SEAT Portugal, nós não fizemos layoff, portanto conseguimos estar em teletrabalho e quer dizer que foi francamente um motivo de orgulho, porque toda a nossa equipa se conseguiu adaptar com uma dedicação inacreditável ao teletrabalho. E o teletrabalho é muito exigente, porque parece que não saímos do escritório das 8 às 8 da noite, às vezes até mais, não é? Vamos lá abaixo comer qualquer coisa ou ali ao lado e voltamos a trabalhar porque é de um desafio enorme. E quem tem filhos pequenos e quem teve que manter todo este trabalho, tendo que dar apoio às crianças, ter que se adaptar a uma nova realidade, ter que fazer as coisas de casa, portanto, toda esta exigência, e eu não ponho sexo nisto, são homens e mulheres, porque as famílias trabalham em equipa e têm todos o mesmo desafio, é inacreditável e um motivo de grande orgulho para nós, SEAT Portugal, como a nossa equipa soube responder, soube se adaptar, e nós em conjunto também criámos aqui muitas medidas de apoio à nossa rede de concessionários, porque são nossos parceiros, porque também eles que estavam ali são o front office connosco em relação aos clientes, criámos medidas para eles poderem sobreviver a esta situação que nos afetou a todos de surpresa, e eu penso que fizemos uma boa equipa para voltarmos agora em força, como estamos a voltar, como a Patrícia disse muito bem, com soluções que nos permitem responder às exigências até de segurança e de ansiedade dos nossos consumidores e potenciais clientes, para que possam escolher os seus automóveis, para que estes possam ser entregues em casa, para que possam ser recolhidos em casa, para que com as máquinas de ozono que permitem uma desinfestação do carro muito rápida e muito segura, possam realmente ir e frequentar os serviços em segurança, e para que tudo isto volte realmente à normalidade, pouco a pouco, mas sempre com segurança, que se espera que aconteça com o passar do tempo. E com tudo isto também ficarmos preparados para um lançamento que é muito importante para nós, que é o do novo Leon, que nós já começámos a comunicar, mesmo nesta situação de pandemia. Fizemos uma ação com o nosso embaixador, o Nuno Marco, quando foi desta questão do bicho mexe, em que ele andou com um carro, eu acho que quase todas... Foi uma coisa que teve 1 milhão de visualizações, portanto as pessoas devem ter percebido que estava lá também um carro, embora não fosse o foco da conversa, fez parte da história, não era? O bicho móvel, como diria o Marco.
o Marco, mas que, portanto, também criámos várias ações ajustadas aos momentos em que vivemos, para também ir introduzindo os nossos modelos, as nossas novidades, estarmos perto dos consumidores, com uma grande confiança que este modelo, apesar das dificuldades, vai ser um sucesso. E fizemos a primeira apresentação aos jornalistas, não sei se sabe, fizemos uma apresentação aos jornalistas em que lhes levámos o carro a casa. O resto da preparação por parte de quem o conduziu foi ali feita para que o carro fosse entregue em perfeitas condições de higiene. Os jornalistas fizeram o seu percurso que lhes foi dado, puderam fazer fotografias também em determinadas zonas que nós tínhamos assinaladas e depois voltaram a casa onde recolhemos as viaturas também. Ou seja, tudo isto nos obriga a reinventar-nos enquanto marca e a encontrarmos formas de estarmos junto dos parceiros, junto dos clientes, com soluções que muitas vezes saem da nossa cabeça, daquilo que nós queremos fazer para agilizar o negócio, para tornar as coisas melhores, para também com critérios de segurança que nós sentimos como necessários também enquanto consumidores, não é? Se as coisas correrem bem, sentimos uma confiança diferente e foi isso que nós aqui tentámos e acho que com sucesso adaptar até aqui. Claro, com muito sucesso. Eu cheguei a comentar, quando estávamos a preparar esta sessão, que se a SEAT esteve a acompanhar o final de uma iniciativa tão importante como é que o lixo mexe, agora a encerrar connosco as Cision e Talks, esperamos que corra tudo bem connosco também. Entretanto, para quem está connosco aqui no Zoom, eu recordo, não se esqueça de colocar as suas questões aqui na janela Q&A. Teresa, estava agora a dizer que a SEAT retomou a atividade há relativamente algum tempo e já começou também a falar dos principais cuidados. Eu perguntava-lhe como é que decorreu a comunicação interna das principais decisões. Já salientou a importância dos cuidados com os colaboradores e como é importante o esforço das pessoas que tiveram a trabalhar em confinamento, não é? Nós, no nosso caso aqui da rede de concessionários, a rede abriu, cumprindo todas estas normas de segurança, também no seu contacto, na sua dinâmica interna como concessionários e também no contacto com o público, que foi isso que eu referi enquanto marca. Nós aqui na SEAT Portugal ainda estamos em teletrabalho, estamos aqui só os diretores, estamos aqui 4 diretores e mais uma colega nossa que está aqui desde o início. Hoje vieram aqui também uns colegas para fazer algumas atualizações nos softwares, mas só a partir de segunda-feira é que iremos começar. Também estamos expectantes com aquilo que o Governo vai dizer e tomaremos a decisão, mas a partir daí é que vamos começar a ter equipas com rotatividade aqui na SEAT Portugal. De qualquer forma, aquilo que nós aqui criámos foi todo aquele mecanismo de medição da temperatura, das máscaras, que são distribuídas 2 por dia por colaborador, das luvas, da desinfestação do posto de trabalho. Eu vou mostrar, eu tenho aqui um sprayzinho, que cada um de nós, para além da limpeza, é responsável por passar aqui uma limpeza no seu posto de trabalho, também por alguns testes que iremos fazer mais, não tanto, não quero fazer publicidade ao laboratório, mas não tanto ao nível da Zaragatoa para ver no momento, mas também alguns testes que agora surgiram e que permitem ver às pessoas se têm, quais os seus níveis de imunidade, o seu nível de resistência, se já tiveram, são assintomáticos, e é algo que também vamos aqui fazer com os colaboradores para também lhes dar mais segurança nesta relação que têm que ter com os outros. Para além de termos colocado, e o escritório é muito clean, colocámos aqui também uma série de divisórias de acrílico e adotámos aquela política do Clean Desk, que é as pessoas terem o posto de trabalho o mais limpo possível para poder ser mantido o grau de limpeza que é necessário neste momento. Ajuda-nos bastante o facto de termos uma enorme varanda, que eu acho que os nossos colegas estão desejosos de vir, porque tem aqui uma vista maravilhosa no Parque das Nações, mas falando mais a sério, temos aqui uma varanda maravilhosa que também permite às pessoas que possam trabalhar lá fora ou também apanhar ar com maior frequência, porque estamos a acompanhar também com a nossa entidade que faz a regulação da medicina do trabalho, todas as medidas necessárias para que as pessoas venham em segurança, sendo que a maior parte dos nossos colaboradores também se desloca de automóvel, o que também
é um fator a ter importante. E nesse regresso vamos ter em conta precisamente isso, as pessoas que têm algum risco pelas suas doenças, pelo seu histórico, pela sua relação familiar, que tenham pessoas em casa que são médicos, etc. E depois também, porque a responsabilidade social também tem que começar cá dentro, também ter presente algumas situações que existem de pessoas que têm crianças e que não têm onde as deixar. Portanto, iremos analisar isso para que o trabalho seja assegurado desde casa a pessoas que tenham mais dificuldade em deslocar-se até à empresa, porque sabemos que o trabalho é garantido e isso para nós não é um foco de preocupação. Exatamente. Vamos então agora rever as questões de quem nos acompanha aqui no Zoom. A Patrícia Neves pergunta se os concessionários já estão abertos. Os concessionários e as oficinas já estão abertas, as oficinas começaram antes, os concessionários agora depois desta última fase que o Governo permitiu que abrissem e estão de portas abertas, não é? Para receber as pessoas com as tais medidas de segurança que eu referi há pouco. O Mário Amaral comenta que a pandemia também teve efeitos positivos, como a redução da poluição nas cidades e novos hábitos e rotinas na população. A SEAT pondera aproveitar estes tempos de mudança de comportamentos e de mentalidades para alterar a comunicação no que respeita aos veículos elétricos, por exemplo? Nós somos uma marca de mobilidade, temos ainda alguma evolução a fazer em termos da nossa oferta de motores nestas áreas, agora temos com o Leon já um motor híbrido, mas somos uma marca de mobilidade e iremos apresentar cada vez mais aquela solução que hoje em dia é mais visível, é das trotinetes elétricas que nós também temos e que eu acho que agora vão dar um salto importante, porque com o tempo bom e com o facto de permitir uma autonomia de vários quilómetros, pode ser uma solução também para as pessoas. Mas eu acho que sim, cada vez mais nós temos que encontrar, mais do que ser, eu diria um veículo, também não se pode ter aqui o ódio ao diesel, porque não é verdade, já se provou que os diesel não são tão poluentes como às vezes as pessoas diziam, mas não vou entrar aqui nessa guerra para não estar, porque estamos aqui a falar de comunicação, mas acho que é importante termos uma coisa presente que é, as pessoas têm que comprar os automóveis que se ajustam melhor à sua utilização e poderão ser automóveis que têm uma, para quem faz muitos quilómetros e aí se calhar faz sentido ter um diesel, pode ser um automóvel mais citadino e então se calhar o elétrico, porque até se evoluir mais esta questão do recarregar é mais fácil, portanto eu acho que nós temos que ter uma panóplia de oferta que permita ao consumidor escolher aquilo, não que é moda, não aquilo que se ouve dizer, mas aquilo que melhor se ajusta em termos até económicos à sua utilização e aí conseguimos sem dúvida otimizar. Quanto em relação à parte da ecologia e à parte a essa situação, eu acho que sim, que isso aconteceu, mas outra coisa que também é importante para nós e que resulta desta pandemia é nós perdermos aquela ideia que quando se trabalhava em casa que não se trabalhava tão bem. Portanto, eu acho que o que aqui vai acontecer com o passar dos tempos é que as empresas e todos nós também vamos escolher de uma forma diferente os dias em que queremos estar a trabalhar aqui, porque é melhor e porque faz parte nós trabalharmos com os nossos colegas e eu também acho que essa parte é muito importante e aqueles em que nós podemos estar em casa concentrados a fazer exatamente o mesmo trabalho, mas porque achamos que é mais eficiente estar ali dessa maneira. Portanto, este estigma de que ficou em casa, não está a trabalhar, eu acho que cai por terra. Mas atenção, que eu não sou uma defensora acérrima do teletrabalho. Eu acho que o equilíbrio é a solução do problema, porque há muitas coisas que se ganham pela conversa, pelos olhos nos olhos, por estarmos aqui todos juntos a conversar e a discutir e que se perde com a tecnologia que não nos serve tanto nesse propósito, porque é diferente, a relação com as pessoas é importante, mas há alturas que não faz falta estarmos todos aqui. E podemos trabalhar igualmente bem de casa ou de onde for,
porque a responsabilidade das pessoas é que faz toda a diferença. Eu acho que isso foi um grande ensinamento para todos e até mesmo ao nível de uma certa até, como é que eu ia dizer, de uma certa forma também das empresas se aproximarem às vezes das necessidades das pessoas, que durante um período podem não poder vir, mas trabalham de casa porque conseguem assegurar outras coisas, mas têm a mesma produtividade, o mesmo empenho e a mesma eficácia. É verdade, é uma palavra que eu acho que marca as marcas e esta experiência é a responsabilidade, não é? Do nosso Sim. trabalho e das marcas perante as pessoas. O Jaime Forte diz que foi interessante verificar a presença na última edição da iniciativa do Bruno Nogueira, Como é que o Lixo Mexe? Qual o impacto desta participação e qual o peso deste tipo de parcerias na estratégia de comunicação da SEAT? Olha, sabe que isto é uma coisa muito engraçada, porque é uma história muito natural. Nós temos a felicidade e o engenho de termos embaixadores muito comprometidos com a marca. O Ricardo Pereira, a Sara Matos, a Jéssica e o Nuno Marco. E temos embaixadores que são embaixadores há vários anos connosco, portanto há uma relação consolidada em que a marca faz parte deles. Nós outro dia fizemos um vivo no Instagram e foi muito engraçado, porque alguns deles diziam, bem, eu mesmo que por algum motivo deixasse de ter uma relação com a SEAT, eu só me vejo a conduzir um SEAT. E isso aconteceu, por exemplo, com o Nuno Baltazar, que quando deixámos de estar tão envolvidos na moda e virámos mais para o Vils, com quem também temos uma parceria, porque apostámos mais na arte urbana, ele comprou um SEAT, porque deixou de haver contexto para ele ser embaixador, mas ele sentiu essa relação com a marca. E aqui foi exatamente a mesma coisa. O Nuno Marco é um embaixador nosso, há 7 ou 8 anos, temos relações, não somos apologistas do agora andas com um carro, foge, não, nós gostamos de relações duradouras, de relações que sejam de parceria e que as pessoas se sintam bem, porque há resultados e estão ali a construir qualquer coisa, e de positivo, como acontece, e então o Nuno que fazia todas aquelas noites, quando chegou à altura e a ideia das luzes, ele, de lançar aquilo das luzes, ele disse que ia no carro dele, porque não havia outra hipótese. E por acaso, quando eu lhe liguei, porque até o meu filho é que me disse, o Nuno Marco vai no carro dele e tal. E então, eu quando liguei ao Nuno, disse, então qual é o carro que vai? Eu vou levar no meu Ateca. Eu disse, então espera lá que vamos trocar, porque o Nuno anda geralmente Leon, e agora até foi curioso, porque estava naturalmente previsto entregarmos um Leão, mas as coisas anteciparam-se porque tivemos aí uma petição com não sei quantas visualizações, devolvam o carro ao Nuno Marco, e fizemos uma brincadeira na outra sexta-feira em que entregámos um carro com um laço de Natal e um laço e luzes de Natal lá em casa dele. Mas levámos o Leon para se ver, porque até visualmente é um carro com muita tecnologia e o interior, com as luzes, com tudo, o ecrã, também dava alguma visibilidade e cor para a peça que eles iam fazer. E assim foi, e é curioso, porque nós sabemos que, o Nuno acabou por contar, que havia uma outra marca que tinha oferecido um carro também para o Bruno andar. E o Nuno era o carro que ele ia conduzir, portanto, numa atitude de perfeita consistência com aquilo que é a vida dele, ele iria conduzir aquele carro. E eu acho que isto é o grande património que nós temos, é quando fazemos parte da vida das pessoas de uma forma tão genuína que estas coisas acabam por acontecer. Portanto, não foi um mega caça em pena, podia capitalizar isso, mas não foi. Foi uma coisa absolutamente natural que decorre do engagement, da relação, da proximidade que nós temos com os embaixadores, que são parte da marca, que têm a marca na vida deles e que a integram nas suas muitas atividades. E isso acho que é muito engraçado. O Ricardo Pereira, quando casou, ele levou um Seat Leon e nós decorámos o carro cheio de promessas para a Francisca, que ele diz que ainda o comprometem hoje em dia, muito engraçadas, tipo aquelas do Minho, com promessas, e foi o carro que ele levou. Portanto, fazemos muitas coisas deste tipo que resultam desta relação próxima que temos e que é o que faz sentido, e para mim é o que faz sentido quando temos embaixadores a trabalhar connosco. Vou colocar apenas mais uma questão. A campanha nas redes sociais para a obtenção de leads, que referiu ter sido a primeira experiência da SEAT nesse contexto e que teve uma taxa de conversão elevada, como referiu, mudou alguma coisa na forma em que ela vai distribuir o budget de marketing no futuro?
Eu acho que são coisas diferentes, diria eu. Vamos lá. Nós percebemos que estas plataformas resultam, que não as podemos perder e que têm que fazer muito mais parte das soluções que nós apresentamos aos consumidores. E sim, nesse sentido, há que alocar budget a estas novas formas de estarmos disponíveis para os clientes, e quando eu digo isto é como também as entregas, etc., porque o digital não vai ser, o digital já era, só que estas novas soluções que aqui encontramos obrigam-nos a reinventar-nos, e isso eu acho que sim, nesse sentido há que alocar budget, mas eu continuo a defender que o investimento no digital tem um determinado peso, que é o peso que tem naturalmente no nosso mercado. E que também não pode, para ser eficaz, ser mais do que aquilo. E tudo o que ultrapassar 20% já começa a ser um bocadinho mais complicado. E quando falo disto, estou a falar em investimentos absolutamente de comunicação, porque continuamos a ter a televisão como... A televisão, eu costumo dizer a brincar que é um bocadinho como eram antes os discos do Marco Paulo. Ninguém vê e ninguém comprava, mas era um disco de platina. Portanto, ninguém vê a televisão, ninguém vê novelas, ninguém vê nada, mas depois as audiências estão lá. Mas podem dizer, mas não é aquelas que vos interessam. É, porque quando nós temos os resultados, por muito que o nosso achómetro, o meu tresómetro, whatever, pense numa coisa diferente, o resultado está lá. Portanto, a televisão continua a ser uma plataforma importantíssima para nós comunicarmos. O digital cresce, mas também temos que ver como é que criamos uma relação com os nossos clientes para que no digital também não se perca. Eu acho que isto é aqui um equilíbrio e um desafio, mas acho que aprendemos todos a olhar para tudo isto de uma maneira diferente para crescermos, mas de uma forma muito direcionada para algumas soluções que ganharam uma expressão diferente durante esta pandemia. E eu acho que nós, como marketeers, é este o grande desafio. É nunca darmos nada por fechado, é olharmos para as coisas, sabermos reagir, sabermos ser autocríticos e termos uma capacidade muito rápida de nos adaptarmos, criando soluções. Nós aqui nesta plataforma não tínhamos nada, andámos que nem os doidos a tratar tudo isto porque queríamos muito pôr alguma coisa no ar. Portanto, é isto que as equipas têm que fazer para saber reinventar e manterem força no mercado. Muito obrigada a todos pelas vossas questões. Obrigada. Para terminar, Teresa Lameiras, peço-lhe uma perspectiva sobre a situação atual. Conte-nos, já começou a explicar o que aprendeu de novo como profissional de marketing e comunicação. Indique-nos, se souber, qual é o caminho para as marcas em situação de quarentena? Eu gostava de saber responder e não sei se partilhava tudo, mas aquilo que eu posso dizer é que em termos de quarentena temos sempre que ter tempo para pensar para dentro, fazer uma análise sempre autocrítica se as soluções que estamos a tomar, as medidas que estamos a tomar são as melhores, sem medo e sem preconceitos de errar ou dizer que não, mas eu sempre fiz isto. Portanto, é esta flexibilidade, esta capacidade que temos de ter de nos questionar a nós próprios para conduzir a marca para aquilo que é a situação do momento, a resposta do momento, mas sempre presente com a estratégia que é da marca globalmente, para que tudo aquilo que se faz em termos pontuais não ponha em causa aquilo que é o caminho e a velocidade que se quer imprimir a uma marca e a um tipo de comunicação. Ou seja, basicamente nós temos surpresas, temos desafios durante este percurso, temos que não perder o foco para onde queremos ir, mas temos que nos saber ajustar, não perdendo nunca o rumo, e ter esta humildade para ouvir os outros, para ler os sinais do mercado e tentar responder o mais rapidamente possível aos desafios que todos os dias chegam numa situação como esta. Teresa, muito obrigada por estar connosco aqui a Artisan Talks. Obrigadíssima e foi um prazer. Obrigada a todos também, aqueles que assistiram. Até breve e muita saúde. Muito obrigada. Durante cerca de 2 meses estivemos com o Turismo do Centro de Portugal, com a Vorten, com a Galp, com o Continente, com a Empower Brands Community, com a EDP, com a United Investments Portugal, agora com a SEAT e sempre consigo. Obrigada a todas as marcas e empresas que nos acompanharam, a todos os colegas que acreditaram e a si, que esteve sempre connosco nas Season Talks. Nós ficamos por aqui. Quanto a si, já sabe, sempre que possível, fica em casa.